sentar, dando glória a Deus. Seja bem-vindo a uma quarta profética preparada para você. Alguém crê que essa quarta profética é preparada para você? Glória a Deus. Você tem expectativa do que Deus vai falar com você hoje? Glória a Deus. Que bom. Por favor, me abaixe no retorno. Aqui está muito alto. Estou me ouvindo muito. Obrigada, louvor. Vou pedir o teclado, por favor, para ficar. Obrigada, esse louvor está abençoado. Yara, você está incrível. Glória a Deus, que mulher. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Nós não temos estrelas. Essa igreja tem adoradores. Em santidade. Glória a Deus, nós prezamos por isso. Sabe, no início da igreja e anos depois, sempre sofremos com o louvor. Porque nós não tínhamos aquilo que nós queríamos. Mas hoje Deus foi tão bom, que quando passamos pela prova dando glória a Deus, Deus nos manda aquilo que nós nem imaginávamos. Deus nos manda mais além daquilo que nós pedimos. Eu quero dizer que meu marido, junto com os outros pastores, chegaram na África. Foram, não sei se mais de 24 horas, dos voos. Parece que somente um voo, ele foi 16 horas. É longe. Parece que dentro da África tem 54 países. Sim, é muito grande. Então depois também pegaram outro voo e demoraram umas 4 ou 5 horas, eu creio que foi. E agora chegaram, Eles chegaram e sabe o quê? Os cultos lá terminam meia-noite. Glória a Deus. Então estamos na unção, estamos no manto de africano. Mas eu sempre tenho uma palavra que não é muito demorada. Só se o Espírito Santo mandar, mas por enquanto nunca mandou. Eu tenho uma palavra que eu quero que você faça assim um compromisso hoje comigo. Eu creio que eu nunca te pedi nada, então eu gostaria que fizesse um compromisso comigo. Você vai fazer? Então Deus já viu. Eu tenho uma palavra. Quantos são aqui crentes faz mais de 10 anos? Olha, 10 anos. Se você vai no mínimo, nesses 10 anos, uma vez na semana na igreja, por 4 vezes no mês, por 12 meses, cada ano, dá muitos meses. Aí que você já escutou muitas palavras, tirando, todas as que você escuta no YouTube, não é verdade? Então, qual é o compromisso que eu quero que você faça comigo nessa noite? Que você coloque em prática as palavras que eu vou te falar. Porque eu estou 3 dias preparando uma palavra. 3 dias. Meu Deus, socorro. Nem atendo mais ninguém, nem respondo o WhatsApp. Socorro, Deus, me perdoem. Mas é que eu não levo com leveza o que é uma ministração. Eu creio que se hoje fosse a última pregação que alguém fosse escutar, essa palavra tem que trazer conforto, confronto, tem que trazer a graça, a paz, o amor de Deus, eu tenho que trazer a salvação, todos esses nutrientes numa só palavra. Então, para mim, o peso da palavra é uma responsabilidade grande. Por isso, eu quero que você não seja mais esse crente que esquenta a cadeira. Que você coloque em prática. E que aquilo que Deus vai falar no teu coração hoje, que você vai receber, que amanhã, ou saindo daqui hoje, você comece a compartilhar com outros. Porque a palavra de hoje é para crente maduro. Para que nós possamos ter essa maturidade que Deus espera de nós. E se você, é a primeira vez que você entrou hoje aqui, você é bem-vindo. Hoje eu estive orando por todas as pessoas que iam vir aqui. E por aquelas pessoas que iam nos visitar hoje pela primeira vez. Então, hoje, você já faz parte da oração que eu tive hoje já por você. Eu creio que não é por acaso que você chegou hoje aqui. Eu creio que existem muitas pregações, muitos pregadores e muitas igrejas. Se você veio hoje aqui, é porque eu creio que Deus vai falar contigo. Amém? Amém. Amém. Então, vamos abrir a Bíblia. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Daniel 6, meu iPad, isso está repreendido, sai dele, em nome de Jesus. 6, do 16 ao 21 ou 23, eu já vou ver, me dê um momentinho. As coisas que acontecem aí. Do 16 ao 23.
É uma palavra que todos já escutamos. Só que aqui tem profundidade nessa palavra. Diz, vamos ler todos aqui no telão. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse: ó Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que nada mudasse acerca de Daniel. 18 diz: então o rei se dirigiu para o palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. 19. E pela manhã, cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha te podido livrar-te dos leões. Versículo 21, disse... Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E 23 diz: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E eu creio que nessa noite tem aqui pessoas que eu conheço também. Temos muitas pessoas aqui que já vivenciaram um Deus assim. Um Deus que, passando pela prova, viram a mão poderosa de Deus. Porque nós não acreditamos em um Deus simplesmente histórico. Um ídolo desse que tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não fala, tem boca, tem mãos, mas não toca, não abraça, não vai atrás, tem pés, mas não se mexe, tem ouvidos, mas não ouve. Nós acreditamos em um Deus que Ele ressuscitou no terceiro dia e que Ele tem coração para amar, tem braços para abraçar, tem olhos para ver, tem ouvidos para ouvir a oração do justo. Nós cremos nesse Deus, porque Ele é o que livrou Daniel e é o que livra cada um de nós. Tem alguém que já experimentou esse poder sobrenatural de Deus, essa presença? Amém. Essa é uma palavra que parece dessa linha, que parece de ministério infantil, mas aqui temos umas lições de vida que nós precisamos aplicar, porque tem uma profundeza. E eu coloquei somente quatro bênçãos que nós encontramos na cova. Quem aqui já passou ou está passando por alguma dificuldade? Eu sei, o Espírito Santo fala, estou 3 dias. Não é por acaso. Antes de começar o primeiro tópico, eu quero dizer, sabe quando você está passando por uma prova? Está passando por um momento difícil na tua vida, de forno, ou de água, está passando situações difíceis em todas as áreas. E você tem algum amigo, ou algum companheiro de trabalho, ou algum familiar que te disse: mas não é você que serve um Deus poderoso, de milagros, um Deus soberano, um Deus que faz tudo, mas por que Ele permite que você passe? Por que está acontecendo isso com a tua vida se você é tudo retinho? Se você faz todas as coisas bem? E aconteceu com você? Então eu vou te dizer. Em uma ocasião, Lázaro tinha morto e a irmã de Lázaro falou para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morto. Mas sabe o que? Jesus não falou assim, mas eu acredito que Ele falaria. Você olhou para trás e disse: e quem falou que eu não queria que Lázaro morresse? E se era eu que queria que Lázaro morresse, para quê? Para que a minha glória seja maior aí. Porque se ele não morre, não tem glória nenhuma. Mas quando ele morre, é que a glória do Senhor se faz visível e grande. É quando as pessoas vão ver verdadeiramente que existe um Deus sobrenatural. Por isso, se você está passando por situações, está só passando, tranquilo. Nós vamos ver aqui na história de Daniel e nós vamos aprender. Por que Deus permite que nós passemos por situações? Porque Deus, eu imagino, né? Eu imagino que as pessoas falariam: mas por que Ele não mandou um anjo
que queimasse os leões? Por que Deus não desceu com um exército de anjos ali batalhando aí contra o rei, matava todos? Por que não aconteceu isso? Por que o Daniel, que ele era o terceiro governante do reino, por que ele não conseguiu mudar uma lei? Por que Deus não fez uma coisa antes de acontecer? Por que ele teve que entrar na fossa dos leões? Na cova? Por quê? Porque é ali que nós experimentamos glórias com Deus, bênçãos com Deus, transformações que no palácio Daniel nunca ia viver. Nunca ia experimentar. Ai. A mãe está na casa. A mãe está na casa. Gostei. Ai, agora que não está meu marido, vou me soltar. Dou lugar. Ai, mas ainda bem que meu marido é assim, né? Mas eu sou mais assim. Glória a Deus, né? Equilíbrio tudo na vida. Número 1. Se você está anotando, eu gostaria que anotasse, porque você fez um compromisso comigo e falou de que você vai colocar em prática. Você esqueceu? Mas a mãe está na casa para te lembrar. Não, esse é o pai. A mãe não pega cinta, é com amor. A cova produz comunhão. Deus não impediu a cova, porque o que Deus queria vivenciar com Daniel estava dentro da cova. Tanto que nós lemos o versículo que dizia: o anjo do Senhor me livrou, ele fechou a boca dos leões. Daniel, nessa noite, esteve uma noite toda com o anjo do Senhor. Ele conhecia a Deus, e ele tinha revelações, e ele tinha discernimento para saber frases e muitas coisas. Mas encontro sobrenatural com Deus, uma fé inabalável, uma comunhão como nunca antes, de conhecer o anjo do Senhor cara a cara, só aconteceu na cova dos leões. Então, por que nós passamos por situações? Porque a cova produz comunhão, intimidade. Sabe, quando nós passamos situações difíceis, eu vou dizer como o crente, ele reage. E é triste, mas o crente, ele reage de duas formas. Ou ele suporta, e verdadeiramente essa cova produz comunhão com Deus, intimidade com Deus. Ou sabe o que faz o crente? Não era nesse tempo, é nos dias de hoje. Quando começa a ser um pouquinho apertado, o crente fica ofendido com Deus. Diz: Deus, eu sou a última Coca-Cola no deserto, por que o Senhor não tem outra coisa para fazer do que vir me ajudar? O que o Deus está fazendo que Ele não faz nada comigo? Que injustiça que está acontecendo comigo se eu tudo fiz certinho? Acontece ou não? Estou falando. Não peguei a cinta não, viu? É com amor, mas não estou falando de você. Olha para a pessoa que está do teu lado. Não é para ele também não. Não é para ele não. Mas é esses crentes que não produzem nada. Porque se passa pela prova e não faz nada, e somente critica e murmura, essa prova não fez nada. Satanás está aplaudindo. Uau, isso aí se ofende com Deus. Isso aí fica mal com a igreja. Isso aí sai da igreja, tira a fé, se decepciona. Isso é o que Satanás quer. Que quando chega uma prova na nossa vida, nós façamos. Então, a primeira é: a cova produz comunhão. Eu escrevi aqui: eu deixei acontecer para que a minha glória fosse maior. Deus não quer apenas te livrar, Ele quer te transformar dentro. Eu imagino que essa noite, eu fui pesquisar, né, uma curiosidade. Quantos leões poderia ter uma cova? Porque nós lembramos do desenho, né? Eu lembrava do desenho. Tipo, 2 leões. Só que na cova dos leões não tem um número exato. Mas disse como que eram muitos. Poderia ser um mínimo de 10 a 15 leões, até 20, 30 leões. Então pensa você dormir, se é que dorme, com um leão, imagina com 10. Isso imagina agora, ele cara a cara com o anjo do Senhor, dizendo: uau, antes eu te conhecia um pouquinho, mas agora eu posso te ver, agora eu sei que o Senhor me livra.
Ele não desistiu da fé, ele não largou seu Deus, ele foi dentro da cova dos leões para dizer, ainda que eu tenha que morrer por aquilo que eu acredito, pela minha convicção, eu vou passar e eu vou dar toda a minha vida em prol do que eu creio, do meu evangelho. Isso é o que Deus quer fazer na nossa vida, não nos lançar na cova, não. Glória a Deus. Mas Ele quer que nós, nos momentos difíceis, procuremos Ele. Que cheguemos a ver Ele cara a cara. Que a situação que você esteja passando, que você venha uma noite toda, de madrugada, e fale, Deus, eu estou passando por aqui, e que você grite, que você ore, que você louve, que você esteja no quarto de porta fechada, não precisa ir no monte. Aquele que me procura no secreto, com a porta fechada, no teu quarto, aí eu me manifesto. Então isso é o que Deus quer. Número 2, a cova produz fé. Eu creio que Daniel, quando ele entrou lá, ele conhecia um Deus. Mas uma coisa, para todos aqueles que já passamos por situações, ou ainda estão passando, situações difíceis, eu creio que ele tinha uma fé. Só que a nossa fé vai em aumento. E sabe essas pessoas que às vezes dizem, Senhor, se revela a mim. Senhor, aparece para mim. Quem não falou nunca assim? Todos já falamos, não é? Nossa, ninguém. Já falamos. Só que, será que Deus não tem outra coisa para fazer? De que Ele vir tomar café na minha casa comigo? Sabe quando Deus aumenta a minha fé? No meio das provas, no meio das situações, no meio da tempestade, no meio da guerra, porque vamos ter uma vitória quando nós passemos pela guerra. Então a nossa fé será moldada, a nossa fé irá em aumento, o nosso nível de fé será extraordinário, porque nós passamos, mas nós cremos e conhecemos o Deus que Ele dá a vitória, o Jeová dos exércitos. Aquele que sabemos que Ele não vai nos deixar para trás nem cair. Por isso eu quero te dizer hoje, que independente da situação que você esteja passando, ou que você já passou e às vezes você estava culpando Deus, ei, a prova, ela produz comunhão. A prova, ela não é o porquê da prova, é o para quê. E o para quê é para a glória de Deus. É porque Deus quer ser o Deus da tua vida. Ele quer levar a glória para Ele. É porque às vezes, não vou falar para as mulheres, mas vou falar para todos. Às vezes nós queremos que Deus faça do jeito que nós queremos. Então, o lógico e o óbvio e a razão humana seria, mata os leões, acabou o problema. Por que tinha que ter leões? Deus podia fazer pá, e todos os leões morriam. Se você parar para ver a situação que você está vivendo, nossa, mas se Deus fizesse desse jeitinho, tudo passaria já, tudo acabaria. Não é? Não acontece isso? Mas Deus disse, não é assim. Não é que eu vou te livrar. É que você vai passar e eu estarei contigo dentro. E depois sairemos os dois juntos. E depois você será transformado, moldado. E você será cheio da presença de Deus. Porque você passou uma noite toda com o anjo do Senhor. Amém? Você está recebendo essa palavra? A cova produz comunhão. E a cova produz fé. Eu creio que tinha que ser tão incrível, Daniel, cara a cara com o anjo, que ele tinha. Antes ele poderia ter até visto, né, um pouquinho. Ele tinha uma revelação de quem o anjo do Senhor era. Mas ali, uma noite toda, era como, meu Deus, eu sei como é que o anjo é, como é que ele veste, os olhos que ele tem. Eu vejo a glória dele no rosto dele. Eu sinto até o cheiro dele. Eu assim conheço de perto, porque uma coisa é conhecer o anjo do Senhor, conhecer o Deus vivo, de ouvir falar, ou do Deus da igreja, ou do Deus dos evangélicos. Outra coisa é dizer, nossa, eu passei uma noite toda contigo, eu te conheço, eu sei em quem criei, eu sei o que o Senhor me proporcionou, foi necessário passar, porque o que produz em mim essa prova, até agora foi comunhão e fé. Por isso, as provas tiram de nós o melhor. Só que Deus também, Ele vê. Sabe, tem um ditado brasileiro que diz que nos momentos difíceis você sabe quem são os teus verdadeiros amigos. Você conhece quem está contigo e quem não. Já escutou isso? Você já falou alguma vez, né? Nas provas que passamos na vida,
Deus também vê quem são os filhos de verdade e quem são os filhos que não são. Quem são os filhos e quem são os servos. Quem estão com Deus pelo interesse e quem é aquele que é genuíno, que é verdadeiro, que é filho de verdade. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é meu filho. Nem todo aquele que faz coisas é verdadeiro. Por isso Deus procura os verdadeiros adoradores. E a adoração, ele engloba toda uma vida. A adoração não é simplesmente um louvor. A adoração é a minha vida, tem que ser uma adoração a Deus em tudo que eu fizer, em onde eu estiver. Então, nos problemas, nas situações, nós demonstramos para Deus se nós somos fiéis, se nós somos verdadeiros, se Ele pode contar com nós. O nível da nossa fraqueza, da nossa fé, nós mostramos para Deus. Exatamente como nós somos. Porque muitas pessoas, eu sei, eu conheço, infelizmente, mas eles deixaram Deus, saíram da igreja, tiraram tudo o que eles criam, porque eles acharam que eles, por ser crentes, não iam sofrer nada. Deus ia livrá-los da prova. Porque Deus, às vezes, Ele não reagiu, Ele não agiu da forma que eles achavam que ia fazer. E segundo eles, Deus foi injusto. Então, nas provas, nós conhecemos verdadeiramente quem está do nosso lado, quem está conosco. Conhecemos a integridade e o caráter. E Deus também nos conhece. Por isso, quantos têm promessa aqui? E agora a pergunta mais difícil. Pode responder. Quantos têm promessa que ainda não foi cumprida? Muitas vezes, nós retardamos a promessa, porque no meio do processo, nós pecamos. Pecamos com incredulidade. Pecamos com desistência. Com a nossa boca pecamos. Nós falamos coisas que não precisamos falar. Por isso o povo de Israel esteve 40 anos no Egito, porque falou demais. Por isso Miriam, ela teve lepra, porque falou aquilo que não podia falar, que não era necessário, que ninguém não fala. Se não vai edificar no meio da prova, não fala. Melhor ficar em silêncio, que às vezes demorar a promessa de Deus na nossa vida, porque estamos falando que não deve. E sabe o que acontece também? Que a nossa prova se estende muito. Parece que estou aí e não vou. O que está acontecendo? Se nós cremos em um Deus que tirou Daniel da cova, cremos em um Deus de milagres, em todas as áreas. Deus, Ele foi, Ele é e Ele será. Ele sempre vai ser. A Bíblia diz que o céu e a terra passará, mas sua palavra permanece. Permanece para sempre. E nós cremos, não num Deus histórico, sino em um Deus vivo. Um Deus poderoso, um Deus sobrenatural. Mas a fé, nós precisamos exercitar e colocar ela quando nós não estamos vendo a circunstância caminhando em prol daquilo que nós queremos. Vou falar de novo. Nós precisamos exercitar a nossa fé quando nós estamos vivendo uma situação que não condiz com aquele propósito que Deus escreveu e preparou para nós. Ali é que você tem que usar a fé, porque a fé é aquilo que não se vê, é aquilo que esperamos. Se a fé fosse visível, eu não precisaria usá-la. Por isso temos crentes, em outras igrejas, não aqui, mas por isso tem crentes que no momento que precisam usar a fé, que tantos anos escutaram a palavra de Deus, eles não conseguem, eles não sabem, eles se frustram, se decepcionam e se vão. Por isso a palavra é para crente maduro. E se você não era maduro até hoje, hoje vai amadurecer em nome de Jesus. Você vai colocar essa palavra em prática como uma armadura de Deus, para você saber como Deus Ele trabalha, como Satanás também ele vem para nos tirar do foco, para nos distrair. Porque podemos passar por situações, mas a minha fé precisa ser inabalável. Número 3. Eu escrevi aqui 1 de Pedro 1,7, que diz: a prova da vossa fé é mais preciosa que o ouro. A prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro. Então, quer dizer que a nossa fé será provada. E o que sai dela, o que vai sair dessa prova, onde a nossa fé será provada, será mais preciosa e mais valiosa do que qualquer pedra preciosa ou qualquer ouro. Número 3 diz: a cova produz autoridade. Eu tenho uma imagem que eu inventei. Eu penso como que Daniel foi tirar da pedra. Pá, tira a pedra. E sai Daniel. Tipo, como que ele saiu? Porque ele entrou
Meu Deus, eu imagino que ele tremia de como ele entrou lá. Mas ele teve que sair com uma autoridade, com uma glória, com uma unção. As pessoas tinham que ficar uau, porque eles nunca tinham visto um milagre de Deus tão nítido, visível na vida deles. Ninguém do reino tinha vivenciado isso. Então é como, uau, como assim? 20 leões dentro e não mataram Daniel, como assim? Quem é esse que está saindo de ali? É o Filho de Deus vivo, todo-poderoso, aquele que permanece fiel. Ei, aquele que permanece fiel. Deus não deixa, Deus não esquece, Deus não demora. É que às vezes nós achamos que Deus vai fazer as coisas como nós queremos, mas não é assim. E nós não fomos chamados para entender tudo que Deus faz. Esse é o espírito da Grécia, o intelectualismo, que eles acham que tem que conhecer o que conhecem Deus, como Ele age. E isso não é verdade, isso não existe. Muitas pessoas se frustram também por isso, porque acham que nós entendemos Deus, nós queremos entender como Deus age. Não é assim, não funciona assim. Ele é o nosso Criador. Nós nunca seremos ou conheceremos todo 100% o nosso Deus. Nós vamos conhecendo faces da sua glória, faces da sua presença. Nós vamos ir conhecendo um pouco dele, mas nós nunca entenderemos 100%. Não é o porquê, é para que a glória de Deus seja dada a Deus, para que Deus se manifeste e toda a glória seja para Ele. Então, a autoridade, sabe? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Em Espanha, eu não sei como se chama aqui, né? Eu vou jogar para lá. Em Espanha, antigamente, não tinha câmera, né? Câmera de gravar não tinha. Mas tinha, sabe essas senhoras velhinhas? Que ficam aí na janela, ficam no banquinho na frente de casa, vocês conhecem? Sabe como é que é, né? Sempre na cidade, sempre tem essas câmeras antigas que nós chamamos. Eu passo na Avenida Atlântica e eu vejo várias, mas assim. Então eu imagino essas câmeras antigas, essas senhorinhas aí, quando a pedra era tirada da cova. Tipo, a pedra foi tirada e Daniel saiu. As câmeras antigas que tinha ali, essas pessoas tiveram que falar para todo mundo: gente, olha o jornal, que eram essas mulheres, olha aquele que era para estar já morto, nem os ossos tinham que estar mais vivos. Ele saiu junto, ele saiu. Então existe um Deus verdadeiro. Porque agora eu estou vendo, agora eu estou impressionado, porque em todos os anos que jogaram pessoas nessa cova, nunca ninguém saiu de lá. Tanto que se você continua lendo, no versículo 24 diz que depois todos aqueles que tinham julgado Daniel, seus maridos, os homens, as esposas e os filhos, todo mundo foi jogado. E disse que antes de que tocarem no chão, os leões já tinham devorado eles. Então, não foi um acaso, uma casualidade, não. Foi que o Espírito Santo, ele deixou ele passar, mas ele estava junto. E eu quero falar isso mais uma vez para você entender de que nós crentes não temos Deus como como se fala? Sabe esse amuleto de sorte? Sabe, se fala amuleto? Esse amuletinho de sorte? Nós evangélicos, nós não temos um Deus assim. O nosso Deus é: passaremos e Ele estará conosco. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus abre, tudo bem. Se Deus fecha, tudo bem. Se Deus me abençoa, tudo bem. Se Deus não me abençoa, tudo bem. Se eu prospero, tudo bem. Se eu não prospero, tudo bem. Se Deus me cura, tudo bem. Se Deus não me cura, Deus continua sendo Deus. Não é o porquê. É para que a glória seja dada a Deus. Sempre. E que ainda passando por situações, nós não desistamos. Que ao contrário, que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa autoridade seja assim incrível, o que Deus nos dá, porque nós passamos uma noite em comunhão, cara a cara com o anjo. Sabe, existe um testemunho de um casal de pastores, aqui de Rio Grande do Sul, que aos olhos humanos é algo ridículo o que aconteceu, muito triste, muito difícil. Esse casal tinha uma criança de 1 ano e meio. Por alguma situação, sabe, criança faz coisa rápido. E por algum motivo, a criança foi e pulou na piscina. O que aconteceu? Se afogou.
filho de pastores. Nossa, que Deus é injusto, como que Deus permite? Não, não é assim. Nós não entendemos os porquês de todas as coisas, mas nós entendemos de que Deus é para quê? Para que a glória de Deus seja dada a Ele. Porque a glória é dele, por Ele e para Ele. Então passaremos por situações. Ei, eu quero te dizer, crente, que você seja crente não quer dizer que você está blindado de que nada ruim te aconteça. Mas o que você tem que saber é que dentro desse problema, dessa tribulação que você possa estar vivendo, esses pastores passaram por isso. Mas Deus estava com eles. É muito bom saber de onde que vem o nosso socorro. Acidentes acontecem, mas é muito bom ter para onde correr. Porque Deus é nossa força, é nossa fortaleza. Eu não estou dizendo de que vai vir desgraça. Não, mas você tem que saber de que podem vir coisas injustas. Podem vir coisas que nós não entendemos. Mas independente do que vier, nós continuamos firmes. Crendo. Porque se Deus deu, deu. Se Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se eu sim, amém. Se eu não, amém. O que Deus espera de nós? A nossa obediência. Que nós continuemos. Sabe porque a igreja mundial, ela não está crescendo mais? Porque se cada um de nós, todos os evangélicos do mundo, uma vez por ano trouxéramos uma pessoa na igreja, uma vez por ano, trouxéramos uma pessoa na igreja, uma vez por ano, uma pessoa. Em, não sei se era 10 anos, o mundo estaria evangelizado. Só que nós crentes, muitas vezes hoje somos crentes e amanhã somos desigrejados. Porque por situações, por decepções, porque nós achamos que tudo é o homem. A Bíblia diz que existe um tipo de pessoa. Existe um tipo de pessoa, e se você era assim, eu espero que seja era e já não é mais, que ele é como as ondas do mar, como a folha que é solta, como a erva. Sabe uma erva assim? Sabe agora as flores, as folhas das árvores que ficam caindo? A Bíblia diz que tem crentes que são assim. São levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer situação, por qualquer ofensa, por qualquer problema, por qualquer coisa tira eles. Não tem raiz, não tem fundamento, não tem nada. Eu não estou te falando de folhas, estou te falando de pessoas. Então hoje você tem que decidir que independente do que vier, você vai continuar sendo fiel. Porque Deus procura os verdadeiros. E adoradores, adoração não é simplesmente um louvor. Adoração é minha vida, adora o Senhor em tudo que eu faço. Então, na prova, adoro o Senhor. Na situação fácil, adoro o Senhor. Mas na situação difícil, continuo adorando o Senhor. Eu não preciso entender, eu preciso crer. E eu sei que aquele que falou, ele vai cumprir. E não é no meu tempo, é no dele. A Bíblia diz que Deus não demora para cumprir aquilo que ele falou. Deus está falando contigo hoje. Cutuca aí a pessoa que está do teu lado, mas não fala nada. A prova produz comunhão. A prova não, a cova. Ou a prova, os dois, né? Porque para Daniel foi a cova, mas para nós hoje pode ser a prova. Então, a prova produz comunhão, mas também produz fé. Também produz autoridade. Provérbios 17:3 diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Cada batalha vencida aumenta a tua autoridade. Vou falar de novo. Cada batalha vencida, cada situação que nós vencemos, que nós não desistimos, que aguantamos firmes, aumenta a tua autoridade. Você está dizendo: Senhor, me leva a outro nível, me usa. Quero ser usado em milagres, em curas, em revelações, em tantas coisas, para salvar pessoas, para pregar. Quero ser usado. E Deus diz: tá bom. Só que não chegamos cheios de coisas. E Deus precisa nos colocar no forno. Não para nos matar, porque Deus nunca vai querer nos matar. Mas porque as coisas que estão dentro de nós precisam sair. Porque no forno, no fogo bem quente, na prova máxima, é ali que tudo que estava grudado em nós, toda ferida, todas as pessoas, tudo que estava em nós vai sair. Só que quando saímos da prova, o fogo, quando saímos, o ouro sai do forno, ele sai brilhante. Ele sai sem grumos, ele sai perfeito, puro. Por isso, porque a prova, ela também nos purifica.
Quando nós passamos, todas as impurezas ficaram para trás. Por isso, muitas vezes, você vai pensar na tua vida, vai refletir e vai dizer, olha, quando eu passei por essa situação, eu pensava assim, eu era assim, eu agia assim, mas hoje eu já não sou mais essa mesma pessoa. Alguém se identifica? Quando e isso é algo que nós até precisaríamos colocar em prática todo mês, ou vou dizer menos, uma vez no ano, nós teríamos que fazer uma avaliação pessoal, não do vizinho, câmera antiga, sino pessoal. Porque a pessoa que eu sou hoje, 2025, não pode ser a mesma que foi em 2024. A pessoa que eu vou ser em 2026 não pode ser a mesma de 2025. Nós temos que ir, porque a Bíblia diz que a glória que nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Como que adquirimos a glória e a vitória? Como se adquire? Estando sentados batendo palmas? A vitória eu só sei um jeito. E batalhando por ela. A glória é na cova. Glória a glória, cara a cara. Eu te vejo. É aí que nós adquirimos. Mas o que você tem que estar fundamentado quando você passar por situações, se lembre, até do que eu estou te falando, com sotaque e tudo, se lembre de que nós passaremos, mas ninguém fica. Deus está conosco. Nós podemos até não sentir nem ver Ele, mas Deus está conosco. Deus é Pai e Ele sempre está. Às vezes não é como nós pensamos ou queremos ou achamos que ia ser, mas Deus sempre está conosco dentro da prova. E quando nós passamos pela prova, ela produz em nós essa transformação de ter mais comunhão com Deus. A nossa fé vai em um aumento. A autoridade é para fazer o que antes não estávamos fazendo, porque nós saímos de lá. E o número 4 diz: a cova produz testemunho. A cova produz testemunho. Você está querendo um testemunho na tua vida? Ninguém falou. Quando nós queremos testemunho, a nossa prova, ela vai virar um testemunho. Cada situação difícil que você vive, no teu dia a dia, no teu hoje, pode virar um testemunho. Isso é como uma ferida. Ninguém está livre de não ter uma ferida. Mas quando eu decido cicatrizar essa ferida, vai chegar um ponto que não vai me doer mais. Então, pessoas que têm cicatrizes no seu corpo, têm histórias para contar, têm testemunhos de vida. Quando você tem uma cicatriz de uma cirurgia, é que você passou por uma situação difícil. As mulheres que fizeram cesárea para ganhar filhos têm uma cicatriz que lembra de o que aconteceu ali. Pessoas que foram no exército, que passaram por algum tipo de batalha, de guerra, eles têm cicatrizes no seu corpo. Porque quando nós passamos por situações, nós vamos gerar o testemunho para a nossa vida. E o que significa a palavra testemunho? Fazer de novo. Quer dizer que aquilo que Deus fez na minha vida pode fazer na vida de outro. Porque que as pessoas, muitas hoje estão aqui e muitas hoje já não estão. Porque às vezes a pessoa não quer perseverar. A maior arma que Satanás ele usa, Satanás mesmo, ele usa para que nós estejamos distraídos do nosso propósito, para que nós saiamos da igreja, para que nós abramos mão de tudo, é a decepção. Quando eu me decepciono com algo, você tem que entender e saber hoje de que quando você coloca muita expectativa em alguém ou em algo, você já está errado. Porque a Bíblia nos diz que os nossos olhos têm que estar em Jesus, que é o consumador de tudo, é o do início e o fim. E os homens são falhos e nós temos que nos espelhar, e por isso nós pastores ou líderes estamos influenciando, temos uma base de influência. Só que para vocês, você tem que saber de que teu fundamento não pode estar basado no homem, tem que estar basado em Deus. Você tem que saber de que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa, pode acontecer a situação que for, mas minha fé é inabalável. Quando eu passo por provas, a minha fé se fortalece tanto que eu sou inabalável. Sabe como tua fé? Você sabe como a tua fé aumenta? Quer saber? Aqui, ali não. Vocês querem saber como a tua fé aumenta? Quando Satanás
Ele vem com todo o seu exército de demônios em cima de você, trazendo tudo aí em contra de você, e você é inabalável. Ele não consegue te decepcionar, que você desista, que você abra mão. Quando todo o ataque do inimigo não tem algum resultado na tua vida, não tem nada, porque o ataque, tipo, eu estou tão em Deus, eu conheço tanto Deus, que aquilo que possa vir em contra de mim vai ir embora, não vai me abalar. Eu sei em quem criei. Amém. Fé inabalável. Eu escrevi aqui, todo milagre começou com um problema. Eu estou querendo ver milagres de Deus na minha vida. Sem problema não há milagres. Antes da cova, Deus era uma teoria para muitos, mas depois da cova, até o rei proclamou o nome de Deus em todo o império. Eu quero te dizer algo que aqui é forte. Às vezes você não entende o processo que você está vivendo, porque cada um sabe o seu processo. E nós não entendemos, Senhor, por que estamos passando. Mas se Daniel, a Bíblia diz que a história dele, quando você lê o capítulo 5, você entende um pouco de tudo que ele fez. E Daniel, naquele então, ele já tinha servido a Nabucodonosor, que foi um rei da Babilônia. E depois de Nabucodonosor, que ele foi soberbo e acabou morando na floresta, vivendo como um animal, quem herdou o trono foi o filho, que era Belsazar, assim, um nome difícil, Belsazar. E esse homem foi um arrogante também, que ele não queria saber nada de Deus. Só que ele foi e pegou umas taças de ouro, que estavam lá no templo em Jerusalém, e um dia que ele estava fazendo uma super festa, deu para beber vinho para todo mundo nessas taças aí. E o que aconteceu? Ele viu que uns dedos apareceram na parede e começaram a escrever. E ele ficou aterrorizado, o semblante dele mudou. Só que não tinha sábio, nem astrólogo, nem ninguém que conseguisse decifrar o que tinha sido escrito. Só que alguém lembrou de Daniel, que tinha servido o rei Nabucodonosor, e mandaram chamar ele. Quando chamou ele, falou: sim, eu vou te dizer o que disse. Vou parafrasear. Disse: como você foi ruim e não me adorou, e você fez o que você quis, agora eu estou tirando o teu trono de você e eu estou dando aos medos e aos persas. E nesse momento, o rei Belsazar morreu. No momento que Daniel terminou de falar, morreu. Então eu estou te contando uma história, um contexto para você entender por que Daniel passou por isso e quem era Daniel. Eu não esqueci do que eu estava falando aqui. Depois de que esse Belsazar ele morreu, quem herdou o trono foi Dario, o rei Dario. E foi esse rei Dario que mandou Daniel. Tinha dois que governavam o reino e o terceiro era Daniel. Então queremos dizer de que é uma pessoa de autoridade. É um homem de influência, um homem de cargo, um homem de honra que morava no palácio. Então, de morar no palácio, você vai me dizer que ele foi na cova dos leões, mas tipo, como assim Deus? Só que Deus tinha um plano, um propósito. E o propósito era que todo o reino da Babilônia, todos adorassem e conheceram ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Senhor Jesus. Só que eles adoravam todo tipo de deuses. E não conheciam, mas Deus encontrou em alguém que ele podia confiar, e esse foi Daniel. Só que nós não entendemos às vezes que o processo que eu estou passando, nós olhamos para nós, para a situação que eu estou vivendo, mas Deus não olha para nós, Deus olha para nós, para todos, para o que o meu testemunho vai influenciar na vida de muitos. Então é por isso que você está passando por situações, porque o propósito de Deus é grande, não é somente para você. É para toda uma geração, é para toda uma cidade, é para toda a tua família, é para todas as pessoas que te veem. Você tem que entender de que as provas não vêm para te matar. Vem para que Deus se faça grande na tua vida. Vem para que tua fé seja inabalável. Vem para que você conheça cara a cara o Deus que você serve. Vem para que você tenha autoridade. Seja um homem, uma mulher cheios de autoridade, cheios do Espírito Santo, do poder de Deus.
que você venha a ter um grande testemunho, que através do teu testemunho salve muitos. Então, qual é a injustiça de Daniel? Eu não vejo injustiça. Eu entendi agora que o que Deus queria era salvar todos. Mas Deus precisava de alguém, de um, que confiasse nele. Confiasse em um. Será que tem um? A Bíblia fala de um, de Daniel. E Daniel não desistiu. Daniel não falou, por que você não está aqui comigo, oh Senhor? Daniel foi. Ele não se rendeu, ele não foi adorar os outros deuses. Ele foi mesmo. Passou. E ele saiu de lá vitorioso, glorioso. Depois de Daniel sair, teve um decreto que todo um reino, todo um império, eles adorariam ao Deus de Daniel. Eles serviriam ao Deus de Daniel. Então, será que Deus pode contar hoje contigo? Para que através da tua fé, de como você vive, da tua pregação de vida, será que tem alguém que vai se espelhar em você e vai dizer, olha, eu quero ser igual o Deus do Tudo, o Deus do Tiago, do Leones, da Ju? Será que tem alguém que quando te ver, eu quero ter esse Deus que você tem? Será que Deus tem alguém para Ele confiar? Para Ele salvar todo o Balneário Camboriú, Itajaí, Camboriú, a região? Então você tem que ver com os olhos de águia e não de galinha. Que quando você está passando por necessidades, a galinha ela só consegue olhar para o chão. A águia, ela voa e ela tem uma visão diferente. Então você tem que entender que quando você está passando por um problema, não é por você, não é para você. É que precisa passar, porque a glória, lá na frente, a glória vai ser dada a Deus. E você vai se fortalecer em fé. Você vai ter mais comunhão com Deus. Mas quando passamos situações difíceis, os nossos joelhos dobram rápido. A nossa fé fica forte, porque nós sabemos que somente Deus para nos ajudar. Quando estamos nos afogando, a água está aqui, só podemos olhar para cima. Então, quando nós passamos por situações difíceis, nós nos fortalecemos. Nós saímos dessa prova sabendo em quem nós cremos. Nós conhecemos mais cara a cara que Deus não falha, que Ele não nos deixa. Quando nós saímos da prova, das situações, nós vemos verdadeiramente que Deus é Deus e continua sendo Deus, que Deus é Pai, que foi necessário para que todo o império ele fosse salvo, para que todo o império conhecesse que existe um Deus, que não são vários deuses, não, existe um Deus, um, que Ele é soberano, que Ele é sobre todo, que Ele é Pai. E o que Deus quer fazer hoje é que você se agarre nessa palavra, que você tenha essa visão de águia. Você tem que entender que existe um Deus fora de aquilo que nós aprendimos, ou um Deus fora de papel, de um livro. Existe um Deus sobrenatural fora de folhas. E esse Deus sobrenatural que vive em nós, Ele quer se manifestar na nossa vida. Só que eu imagino que muitas vezes Deus não pode fazer grandes coisas na vida de muitas pessoas, porque Ele deve de pensar, isso é coisa minha, tá? Se você não gosta, não precisa. Eu acho que Deus pensa, se eu mandar uma prova para eu dar, eu quero depositar autoridade, eu quero aumentar a fé, eu quero ter comunhão com essa pessoa, mas eu quero assim, que ele tenha um testemunho de vida. Mas, se eu mandar uma prova, o cara vai embora. Então eu creio que isso é uma impotência que Deus tem. Por isso eu falei que isso é algo meu e não de Deus. Porque às vezes eu creio que Deus quer fazer mais coisas e mais rápidas, mas Ele vê que nós às vezes não conseguimos. Qualquer situação difícil, estamos pecando na boca, estamos murmurando. Deus quer que nós sejamos como esse Daniel, que se passamos, o nome de Deus seja glorificado, que não existe injustiça para com Deus, que Ele está conosco e que depois de todo o processo, a glória será maior ainda, a autoridade será maior ainda, a presença de Deus será maior ainda. Eu creio que Daniel, depois de passar por toda essa situação, ele era outro homem. Por isso a prova, ela tira o melhor de nós. E o pior fica para trás. Os amigos, as pessoas que não era para estar, ficam para trás. Na prova se descobre todo, mas Deus também nos descobre. Eu gostaria de chamar o louvor. Vamos ficar em pé, vamos desligar um pouquinho as luzes. Eu estou sentindo como o Espírito Santo está falando aos corações.
E eu quero te dizer que se você passou por alguma situação e às vezes você pecou em palavras, ou às vezes você falou coisas que não tinha que falar, né? Fez coisas que não deveria de fazer. Hoje é um dia que Deus, Ele restaura. Porque eu quero te falar mais uma vez. Antes de Deus ser juiz, antes de Deus ser o Senhor dos exércitos, Deus é Pai. E o Pai, Ele abraça, o Pai, Ele perdoa, o Pai, Ele restaura. O Pai, Ele quer contar contigo. O único que Deus espera de nós é a nossa fidelidade. É o nosso compromisso, a nossa obediência. Porque a prata e o ouro é de Deus. Tudo pertence a Deus. Mas Ele nos deu um livre-arbítrio. E livre-arbítrio é que eu posso fazer aquilo que eu quero. E Deus, ninguém é obrigado a seguir Deus. Nós seguimos a Deus porque nós decidimos seguir. Nós cremos em Deus porque nós decidimos crer. Então Deus quer que você seja verdadeiro, porque Deus, Ele só busca uma pessoa, ou muitas, mas com uma qualidade, que é verdadeiros. Coloca a mão no teu coração, e no que o louvor vai tocando, vamos, fala para Deus aquilo que você precisa falar, pede perdão, fala: Deus, pode contar comigo, eis-me aqui, me ajuda, Senhor, quero mais fé, quero que o Senhor me ajude a caminhar, me ajude a passar pela prova, pela situação. Conta comigo, Deus, me perdoa se eu fui falho, me perdoa se eu falhei, se eu murmurei, se eu fiz coisas que eu não deveria, me perdoa. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Esse é o nosso Deus. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová,
quer somente uma pessoa. Ele quer uma nação. Ele quer uma família. Dessa família quer uma cidade. Da cidade quer um estado. Do estado quer um país. Do país ele quer o continente. E ele quer o mundo todo. Por isso, quanto maior é a prova, é que o propósito é muito grande. E o propósito não envolve somente você. Olha para as pessoas que estão do teu lado. Faz assim, faz um tour assim, 360. O propósito envolve todas as pessoas. Que às vezes você não sabe, você não conhece. Mas Deus sabe o início, o meio e o fim. Eu gostaria que agora você abraçasse uma pessoa. Aí perto de você, uma mulher abraça uma mulher, um homem. Abraça. E declara uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, uma palavra de bênção. Uma palavra de Deus está fazendo algo novo na tua vida. Obedece a Deus, que é o melhor caminho. Jesus sempre é a resposta. Deus sempre tem o melhor para a tua vida. Independente do que você estiver passando, tudo vai passar. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Hoje você se levanta com uma nova imagem. Um novo nível de fé hoje é depositado sobre tua vida. Com mais autoridade. Hoje você vai sair daqui com mais autoridade. Para que o ID do Senhor se cumpra na tua vida. E você já tem um novo testemunho. Deus está gerando em você um novo testemunho. Um testemunho para que a glória e a honra seja dada a Deus. Para que muita fé de muitas pessoas seja edificada e avivada novamente. Porque é algo que Deus está procurando. Eu sei que já falei, mas vou falar mais uma vez, porque a mãe repete as coisas. Então, uma coisa que Deus está procurando é verdadeiros. Porque falso, fake, tem muito. Tem fake news, fake ouro. Tem muita coisa que brilha, mas não é ouro. Perfumes falsos, marcas falsas. Tem tanta coisa falsa. Tem crentes ou evangelicoides treinados, mas não conhecem. Tem religiosos e Deus está dizendo: eu só quero os verdadeiros. Aqueles que me adoram em tudo que eles fazem, em tudo que eles são. Eu quero que alguém acredite em mim ao tal ponto que se passar pelo deserto, pela água, pelo forno, por onde for, ele não abra mão, ele não desista, que esteja comigo até o fim. Porque quero falar de novo, Deus, ele não vê o início como nós vemos. Deus, ele já viu o final. E ele já sabe que o fim, ele sabe. E ele acredita tanto em nós, mais do que nós pensamos, que ele sabe onde nós vamos ser colocados e o que ele vai fazer na nossa vida. E ele sabe o potencial que temos para ganhar almas, para que o evangelho do Senhor seja pregado. Ele sabe tanto que fala: é somente mais uma prova, é somente mais uma situação. Passa, só está passando, porque o fim será grande. Sabe, eu quero dizer para todo aquele que é líder ou que anela o liderazgo, o cargo, o chamado, tudo é muito lindo, mas sempre todas as histórias começam bem. Se você pensa nos teus relacionamentos,
O homem com a mulher com o homem. Pensa em qualquer namorado, ou teu marido, tua esposa, como vocês se conheceram. Toda a história começa bem. Mas nem toda a história terminou bem. Na igreja é o mesmo. Muitas igrejas começam e começam bem. Muitas pessoas começam firmes, como líderes em qualquer área dentro da igreja, e começam bem. Mas no meio do caminho, Satanás colocou uma serpente para você dar ouvido. No meio do caminho aconteceu uma situação para te distrair do propósito. Mas é hoje, homens e mulheres, que Deus está te dando uma oportunidade para que você fale para Deus: Deus, eis-me aqui, pode contar comigo, envia-me a mim, eu quero ir, pode contar comigo, Deus. Será que tem alguém que fala: pode contar comigo? Porque Deus quer poder contar com a gente. Deus quer que você não desista, que você não abra mão, que Deus sim seja sim, teu não seja não. Isso é o que Deus quer, isso é o que Deus espera. Deus não quer beijinhos, não. Sou teu marido. Mas Deus quer tua adoração, Deus quer tua vida, Deus quer teu coração por completo. Que se você está em casa e você está assistindo televisão, que o que você esteja assistindo seja uma adoração a Deus. Que se você está fazendo negócios, os teus negócios sejam uma adoração a Deus. Que se você está numa panelinha falando alguma coisa, que o que você esteja falando seja uma adoração a Deus. Deus não quer que você seja uma pessoa aqui e uma pessoa lá. Não. Nós temos uma cara, uma só. Eu sou autêntica, verdadeira, ali onde eu estou. Isso é o que Deus espera de nós. Será que hoje tem alguém aqui? A metade? Será que hoje tem alguém aqui? Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele merece. Porque toda a glória, toda a honra é dada a Deus. Deus usou Daniel para salvar todo um reino. Deus usou José para que milhões de pessoas não morressem de fome. A vida de José nós podemos ver como uma desgraça, entre aspas, porque sabemos o fim. Mas Deus usou pessoas quando Ele quer mudar destinos de grandes povos, de cidades inteiras. Quando eu falo de que você não pode ter uma visão de galinha e sim de águia, é porque a galinha ela só olha assim, e a águia ela voa e ela tem uma visão diferente. Então, quando você esteja vendo uma situação difícil na tua vida, se lembre de que você é águia e começa a voar e a ver por cima. Por as alturas, você precisa enxergar as situações. Amém? Sobretudo, se lembre que Deus é Pai, Deus é amor. Deus não queria matar ninguém. Tanto era o amor que Deus tinha, que Ele queria usar Daniel para salvar todos. Ele não queria matar Daniel. Ele não é que permitiu isso, é que foi necessário Ele passar para que todo o povo ouvisse, soubesse, visse de que tinha um Deus. E com José foi o mesmo. E com outros grandes homens de Deus. Por isso Golias foi necessário um Davi matar Golias, para dizer que um menino pequeno vai confundir o grande. Isso é o que Deus quer fazer conosco. Ai, os improváveis. Quantos improváveis tem aqui? São os improváveis que Deus quer usar. Deus conta contigo.